Olá, 4521. Meu nome é Lucas, eu sou associado ao Rotaract Clube de Sete Lagoas, Boa Vista, e hoje nós vamos iniciar o quarto módulo do nosso treinamento de secretaria. O assunto de hoje será o envio do relatório bimestral da secretaria. Mas antes de começarmos, o que é esse relatório bimestral? Ele apenas é um conjunto de informações sobre as reuniões, os associados e o clube, que são enviados bimestralmente aos membros da secretaria, para que a equipe distrital consiga avaliar se o clube passa por alguma necessidade durante as reuniões, durante as atividades, para diagnosticar qualquer problema que o clube enfrente com as atividades de secretaria, de quadro associativo, para que a equipe consiga ajudar e auxiliar o clube para que retomem as atividades da forma correta. E como que esse relatório irá funcionar? Nós adotamos o Google Forms, os formulários do Google, como forma de envio, por ser bem simples e pela maioria já está acostumado a trabalhar com esse tipo de formulário, e ele permanecerá bimestral. No entanto, apenas o primeiro relatório será trimestral e o restante dele será bimestral. Por que o primeiro relatório será trimestral? Porque nós vamos englobar os meses de junho, julho e agosto, sendo o primeiro envio até o dia 10 do mês de setembro. A data final para envio será no dia 10 de setembro. E o restante dos relatórios serão bimestrais, sendo o segundo referente aos meses de setembro e outubro, depois de novembro e dezembro, janeiro e fevereiro, março e abril, maio e junho. Então, apenas o primeiro será trimestral, para que a equipe distrital não perca as informações e atividades que o clube desenvolveu no mês de junho. Então, agora eu vou passar para vocês como será o preenchimento desse formulário e como a equipe distrital quer as informações. Primeiro de tudo, a equipe distrital disponibilizará o link no grupo dos secretários, o grupo oficial dos secretários. E caso você não esteja nesse grupo ainda, você, secretário, não esteja nesse grupo, é só entrar em contato com a equipe distrital que nós iremos adicioná-lo. Então, essa é a primeira parte do relatório. Primeiramente, você inclui o seu endereço de e-mail, precisa ser um endereço válido, e depois o nome do responsável pelo preenchimento. Aí, no caso, coloque se for o primeiro secretário, segundo secretário, ou se for outra pessoa que vai preencher o relatório, só colocar aqui quem está preenchendo. Depois, colocar qual o clube do associado. Então, eu vou colocar aqui Sete Lagoas, Boa Vista. E depois eu vou colocar qual é o relatório, referente a qual relatório. Então, eu vou colocar aqui referente ao primeiro trimestre. Clico em próximo para ir para a próxima sessão. Essa segunda sessão, ela é sobre os associados do clube, sobre o quadro associativo do clube. Então, a primeira opção, número de associados no bimestre anterior. Essa pergunta é referente ao último relatório enviado, quantos associados ativos tinha no último bimestre. Então, vamos supor que o número era 20 associados. E agora são os dados referentes a esse bimestre. Qual é o número de associados ativos desse bimestre? Vamos supor que nós temos 18 associados ativos. Isso associados que são representativos, sem contar os honorários e sem contar os associados afastados. Aqui embaixo nós temos o número de associados afastados. Vamos supor que são 2 associados afastados. E o número de associados desligados neste bimestre. Não precisa colocar o número, nós queremos apenas o nome dos associados. Então, vamos supor que tem o Lucas e um João. 2 associados. E também o número de associados, nome dos associados admitidos. Da mesma forma dos desligados, nós não precisamos do número, só apenas dos nomes. Então, vamos colocar a Maria e o João. E desses associados admitidos entre a Maria e o João, algum deles pertencia ao Interact? Se sim, é só colocar o nome. Caso contrário, só colocar não. E se desses associados admitidos, se algum deles possui dupla associação, ou seja, se algum deles é associado a algum Rotary Club? Aí, se sim, é só inserir o nome, caso contrário, só preencher não. Então, clique em próximo para ir para a próxima sessão. Essa próxima sessão é referente às reuniões. Então, primeiro, número de reuniões ordinárias do bimestre. Então, vou colocar aqui
8 reuniões, caso o clube faça uma reunião por fim de semana, por exemplo. Número de reuniões extraordinárias. Aí são fora as reuniões ordinárias, reuniões que o clube coloca para tratar de um assunto específico, de algum projeto, alguma coisa que seja fora da reunião ordinária. E aqui embaixo, as reuniões de conselho diretor. As reuniões de conselho diretor são apenas o conselho diretor para definir alguns assuntos específicos do clube. Então, caso tenha alguma, é só preencher aqui com a quantidade. Novamente, clique em próximo para ir para a próxima sessão. Agora, referente aos projetos. Inicialmente, a gente pede que informe a ID dos projetos. Então, a ID dos projetos a gente consegue no portal da Omni Brasil, que vocês já foram apresentados no último vídeo, no último módulo. Então, vamos filtrar aqui. 4.521, vamos supor que eu quero os projetos do Rotaract Clube de Mariana. Ok. Da gestão 2019-20. Então, os projetos vão ser carregados e o número que nós precisamos é esse aqui da esquerda, a ID do projeto. Então, você vai colocar esse número dentro dessa caixa. O número, no caso, é 21527. 21527. Para que a gente analise a inscrição do projeto no portal. E aqui embaixo nós pedimos um pequeno resumo dos projetos e ações realizados no bimestre. Então, apenas para descrever um pouco do que foi feito. Por exemplo, o clube realizou um projeto de Páscoa na creche tal. Ponto. E também foi realizado um dia do convidado. E esse tipo de informação. Então, é apenas um resumo bem breve, para que a gente acompanhe o que está sendo feito no clube durante o bimestre, como o clube está trabalhando e o tipo de projeto que estão realizando. Então, após preencher esses dois campos, só clicar em próximo para ir para a próxima sessão. E agora, iniciando essa nova sessão, que é sobre as visitas em reuniões, participações em projetos e eventos de clubes da família Rotária. Então, a primeira a ser preenchida, se houve visitas em reunião de outro clube da família Rotária. Isso inclui Interact, Rotaract e Rotaries Clubes. Como será comprovada essa presença? Através de cartão de recuperação, declaração ou foto da lista de presença. Todos que serão anexados ao final do questionário. Então, caso tenha alguma visita, a gente precisa do nome do associado e a reunião que foi feita a visita. Por exemplo, o Lucas foi na reunião do Rotary Club de Sete Lagoas. Caso tenha mais de algum associado, só preencher embaixo. Por exemplo, a Karine, que foi na reunião do Rotary Clube de Mariana. Ok. Em seguida, se houve participação em projetos de outro clube da família Rotária. Também inclui Interact, Rotaract e Rotaries Clubes. Então, da mesma forma, eu vou inserir o nome do participante e colocar o projeto. Vamos supor que é o projeto de finanças do Interact Clube de Sete Lagoas. Aí, da mesma forma, caso tenha outro associado, é só colocar na parte de baixo. E essa participação em projetos será confirmada a partir de declaração ou foto de lista de presença, caso tenha no projeto. Depois tem a participação em eventos de Interact e Rotary. Aí, da mesma forma, eu vou preencher com o nome do associado que participou e o evento. Por exemplo, a CODIC do Interact, do distrito 4.521. Esse será confirmado através de certificado, declaração ou foto do crachá do associado. E, por último, a participação em eventos de outro distrito. A participação em eventos de outro distrito, da mesma forma, será o nome do associado e o evento. Vamos colocar, por exemplo, em parque. E os eventos em outros distritos serão confirmados através de certificado, declaração ou foto do crachá.
Então, nós clicamos em próximo para a próxima etapa. Nesta última seção, é a seção onde nós vamos anexar todos os arquivos. Anexar todos os comprovantes, listas de presenças, atas, cartas de desligamento e afastamento, comprovantes de participação em eventos, projetos e visitas a outros clubes. Tudo que precisa ser comprovado será anexado nessa seção do relatório. E para anexar os documentos, nós queremos que os secretários façam uma compactação de arquivos, que transforme a pasta em zip ou RAR, para que a gente tenha um controle mais fácil e uma organização melhor de cada clube. Então, posteriormente, a Karine vai ensinar como é feito essa compactação de arquivos, mas depois que o arquivo é compactado, é só clicar em adicionar arquivo, selecionar arquivos do seu dispositivo e colocar o arquivo compactado dessa forma. O arquivo tem que estar escrito com o nome do clube, sem a parte Rotaract Clube D, apenas o nome do clube. No caso aqui, Sete Lagoas Boa Vista e o bimestre de referência. Então, a partir daí, clica em abrir e fazer upload. O arquivo vai subir. Aí depois o arquivo está anexado. E esse é o fim do relatório, é a última coisa que nós pedimos do relatório. E caso o secretário queira receber uma cópia desses arquivos, ele apenas deve virar essa chavinha para a direita. Ele receberá uma cópia de todas as respostas desse formulário no e-mail que foi informado no início do relatório. Então ele coloca aqui para a direita, caso ele queira receber, e clica em enviar. E depois que receber essa mensagem de confirmação, significa que o relatório foi enviado corretamente. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Karine, para que ela ensine vocês a compactar o arquivo e também como deve ser preenchida a nossa lista de presença que será enviada nessa gestão. Olá, pessoal, dando continuidade, vou mostrar para vocês como que compacta uma pasta e também dar algumas dicas, sugestões e também fazer alguns pedidos sobre alguns pontos do relatório que vocês vão enviar para a gente. A primeira sugestão seria, como já foi falado lá no vídeo sobre organização, é montar uma pasta específica só para o Rotaract, só para a secretaria do Rotaract, para manter tudo bem organizado. E uma outra sugestão é organizar os documentos por bimestre. Isso vai facilitar muito na hora de enviar o relatório, porque fica mais fácil de compactar a pasta, porque é só copiar e colar as coisas que vão estar já dentro de cada bimestre correspondente. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Bom, a princípio, queria conversar um pouquinho com vocês sobre as atas e listas de presença. O primeiro pedido é para que na hora de salvar o documento, o nome dele seja o número da reunião, o tipo da reunião e também a data em que ela ocorreu. Isso vai facilitar muito na hora de visualizar todos os arquivos. E um outro ponto, a gente pede para que vocês coloquem a ata e a lista de presenças da reunião juntas no mesmo arquivo. E aqui nós temos a primeira página, né, sobre a ata, e assim que ela termina, tem a lista de presença anexado no mesmo arquivo. E dois pontos importantes para a gente ressaltar a lista de presença ela tem que estar legível. Tudo bem se for foto, se for digitalização, mas desde que esteja legível, a gente precisa de ver os nomes, enxergar ela direitinho. E um outro detalhe é para essas atas, esses listas de presença, documentos serem salvos em PDF. Agora, sobre as listas de presença, elas precisam ter um cabeçalho, algumas informações, que seria o número da reunião, que é o tipo da reunião que é, e também a data em que ela ocorreu, além do espaço para colocar as assinaturas. Esse modelo é do Rotaract Clube de Sete Lagoas Boa Vista. Aqui eles conseguem colocar o número da reunião, o tipo, a data. Eles também colocam o horário de início e fim da reunião, além também do espaço para assinaturas. Aqui já tem o nome dos sócios, o que facilita muito na hora de calcular a frequência. Aqui eles assinam. Tem também membros de outros clubes ou visitantes que participam,
convidados, que aí é o nome, e quem convidou o convidado. E aqui em cima eles colocaram uma coluna extra aqui que eu achei muito interessante e que facilita muito também o trabalho do protocolo. Bom, funciona da seguinte maneira: quando o associado chega à reunião, ele assina e aqui ele já coloca se ele vai usar a palavra ou não. Isso facilita muito porque o protocolo ele não vai precisar de pessoa em pessoa para perguntar se vai usar a palavra ou não. O modelo anterior é um exemplo de lista impresso que o secretário imprime e leva na reunião para o pessoal assinar. E esse exemplo aqui seria um esboço de uma lista de presença manuscrita. Ela também precisa de ter as mesmas informações da impressa, ou seja, precisa de ter um cabeçalho com o número da reunião, se ela é ordinária, extraordinária ou do conselho diretor, e também a data. Além disso, o espaço para colocar as assinaturas. Nesse caso, é interessante colocar essa divisão de quem é visitante, quem é convidado, quem que é associado, mas tem clubes que não colocam essa divisão. Aí coloca, né, o cabeçalho e todos os presentes assinam no mesmo local. E com isso seria um outro combinado que eu queria fazer com vocês. A Secretaria Distrital, ela precisa de fazer o cálculo de frequência dos clubes. E para isso a gente precisa de algumas informações, e nem todas as listas de presença têm elas, como o número de sócios que o clube tem e também o número de sócios que pediram licença do clube. Como a gente pode ver no exemplo aí, não tem diferenciação de quem é sócio, quem é convidado e quem é visitante. E aí, nesse caso, a gente vai pedir para vocês que, quando não tiverem essas informações, para vocês deixarem uma tabela abaixo da lista, ou pode ser uma nota, informando para a gente essas informações. Por exemplo, aqui precisaria de todas essas informações, mas nessa lista de cá a gente consegue ver quantos sócios estão presentes, quantos visitantes, quantos convidados. E aí a gente só precisaria do número de associados do clube, porque não dá para ver por aqui, e o número de associados de licença. Essa informação aqui também ela pode não ter numa lista impressa, então a gente pede para que vocês pontuem para a gente essas informações, tudo bem? Mais para frente nós vamos enviar para vocês alguns modelos de documento e dentre eles vai ter modelos de lista de presença, alguns que vocês podem usar. E a ideia é que vocês possam adaptar eles da melhor maneira possível para que seja mais funcional para vocês e para o clube de vocês. Outra questão é sobre os comprovantes de participação em eventos. Nós não vamos recolher os comprovantes que se referirem aos eventos distritais do 4521. Essas informações já vão ser passadas diretamente para os 5 estrelas, para eles fazerem um cálculo, não vai ser pela gente. Os únicos comprovantes que a gente vai receber serão de eventos em outros distritos, ou então também eventos desse distrito, mas que seja de Rotaract ou Interact. E quando vocês forem enviar esses comprovantes, a gente pede para que as pastas sejam salvas da seguinte maneira: o nome do evento e o distrito em que ocorreu. Aí dentro dela você coloca os comprovantes. E os comprovantes de evento a gente vai aceitar certificado, crachá ou declaração. Sobre os comprovantes de participação em projetos e comprovantes de visitas, eles também vão ser anexados nessas pastas. E comprovantes de visita, a gente vai aceitar declaração, cartão de recuperação ou foto de lista de presença. Sobre os comprovantes de participação em projetos, a gente vai aceitar listas de presença, foto de lista de presença, caso o projeto tenha uma, ou então declaração. Agora eu vou ensinar para vocês como que faz para compactar uma pasta. Bom, aqui eu vou criar uma. Quando vocês forem dar nome à pasta, a gente pede para que coloque
o nome do clube e o bimestre correspondente, dessa forma. E aí você vai selecionar quais arquivos você vai querer zipar ou compactar. Depois de dar nome à pasta, eu vou selecionar as que eu quero zipar e colocar dentro dela. Depois de colocar todos os documentos nessa pasta, eu clico com o botão direito, seleciono enviar para pasta compactada. Pronto. Essa é sua pasta compactada e aí é só anexar no formulário e enviar o formulário para a gente. E assim que a gente conseguir dar uma lida em tudo que vocês enviaram, a gente retorna com feedback. Sobre o relatório, é isso que vocês precisam enviar para a gente. Se tiver restado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato com o Lucas ou comigo. A gente agradece a atenção de todos vocês. Esperamos que esses módulos tenham sido bem proveitosos e também desejamos um excelente próximo ano rotário. Até mais!